because you listened to your wife instead of me, then I took you out of the dust, and dust you'll return. Eu posso vê-los ali de pé. Deus disse: Adão, porque você ouviu a sua esposa, ao invés de a mim, então eu te tirei do pó e ao pó voltarás. And Eve, because you listened to the serpent instead of me, while you brought life, took life out of the world, you have to bring life into the world. I'll multiply your sorrows, and your desire shall be to your husband, and so forth. E Eva, porque você ouviu a serpente ao invés de a mim, ora, você trouxe vida, tirou a vida do mundo, você terá que trazer vida ao mundo. Eu multiplicarei suas dores e seu desejo será para seu esposo. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 10, versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amado Pai, pedimos que enquanto abrimos nossos lábios para falar da Tua palavra, que o Senhor usa de misericórdia e derrama a Tua unção para sermos uma ajuda para o Seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Dar o que o sétimo anjo merece. Essa escritura que nós lemos mostra a maneira de Deus trabalhar. Deus trabalha através do homem. Sabemos disto. E tem homens na Bíblia que foram considerados Deus, são deuses. Isto é porque naquele dia a palavra de Deus vinha a ele
ele não era o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso estava nele. Então ele era um Deus. E nós vamos, através da mensagem, já sabemos pela Bíblia, a leitura que nós fizemos, temos também a leitura que o Mombrana vai mostrar aqui para nós, que é o Velho Testamento confirmando, porque foi dito no Velho Testamento e logo vem o Novo Testamento com aquela mesma escritura sendo citada. Quando você está citando aquela escritura do Velho Testamento, está confirmando, o Novo confirma o Antigo Testamento. É o Salmo 82, eu disse, vós sois deuses e filhos todos vós do Altíssimo. As pessoas recebem anjos e não sabem que receberam anjos em casa. Isto é a Bíblia mesmo que mostra sobre estas coisas. Tem uns que recebem anjo, mas não sabem que é anjo. Abraão soube que era um anjo que tinha chegado. Eram os dois anjos e o Senhor. A visita dele foi maior, não foi apenas de anjo, mas o Senhor estava entre aqueles anjos. Agora o Senhor estava com os pés sujos, o Senhor estava comendo, o Senhor estava bebendo. Foi preciso até trazer água para lavar os pés do Senhor, precisava de água. Então, o Mombrana mostra que aquilo que aconteceu naquele tempo aconteceria no entardecer. Ele não mostrou tanto acontecer no tempo de Cristo, que Cristo foi Deus feito carne, veio fora do sexo. Todos os profetas vieram pelo sexo e Deus entrou neles mesmo após este nascimento sexual. Deus operou através deles, o que eles falavam, você sabe que acontecia, o que Moisés falava acontecia, que era Deus. Josué parou o sol, parou a lua. Se foi preciso parar o sistema solar, ele parou. Se foi preciso parou, ele disse, se parar, cai. Mas quem mandou parar era Deus. Quem criou aquilo era Deus. Então ele pode falar para, certo? Pode falar para, porque foi ele quem criou. Se ele fala para, ele sustenta. As pessoas nem pensam, está fazendo uma força. Falou para, ele sustenta, foi ele quem criou. Se você for se jogar com a ciência, você vai contra a Bíblia. Então eu creio na Bíblia. E se você for escutar muitos pregadores da mensagem, você está contra a mensagem. Eu fico com a mensagem outra vez, certo? Eu fico com a mensagem. A Bíblia é real. Tudo que está na Bíblia aconteceu. Então, nesse dia final, tinha que acontecer uma coisa que os gentios não esperavam, porque nunca Deus visitou os gentios, Deus mesmo visitou os gentios. Deus visitou os judeus, agora visitar os gentios. Então, eu só posso ver Deus visitando os gentios, eu sei que isso pode chocar com a sua mente, mas eu não sou culpado de chocar com a sua mente e esclarecer a Bíblia, certo? Porque em parte da Bíblia você vai ver sobre Abraão, o próprio Mombrana diz que Abraão veio de Sem aponta para o judeu, que Abraão veio de Sem. Mas você tem o nascimento de Abraão em Ur dos Caldeus, então é gentil. De um lado ele é gentil, do outro lado ele é judeu. De um lado gentil, ele representa nós, está nos representando. Abraão, ele é um tipo da igreja e Cristo. Você vê que Abraão era um tipo de Cristo e a Sara um tipo da igreja. E isso você tem que ver entre os ministros. Não é entre irmão Brana, é entre os ministros. Quando você vê esse tipo de Abraão, que é tipo de Cristo, diz o profeta, e a Sara é um tipo da igreja. Então Abraão são os ministros. A igreja é a Sara.
Agora, nós temos, além de tudo isso, nós temos o próprio Elohim vindo nos visitar. E como Sara, uma boa esposa, ela é quem fez a alimentação. Sara que fez a alimentação. Então, você vê, mas alimentação para Deus, aí teria que ser uma coisa especial. Vai ser só homem para fazer. Naquele dia, Abraão disse: Sara, faz 3 bolos. E ele foi lá, pegou uma vitela, matou e fez para o Senhor. Tem um lado, ele usou os 2 lados. Ele usou o lado da mulher, da igreja, e o lado dele, de Abraão, do ministro. Ele usou os 2 lados. Enquanto servia bolo, isso foi Sara quem fez. Logo, vinha um churrasco, vinha uma vitela. Isso daí foi Abraão. Abraão servindo a Deus, trazendo água para lavar os pés de Deus. Eu acho a coisa é muito importante, porque não pode dar menos importância a um homem de Deus. Você tem que dar o que ele merece. Agora, eu estou falando isso porque o irmão Brana falou. E o irmão Brana falou, e o irmão Livai escreveu esse livro aqui, foi porque o irmão Brana passou para ele. Tem alguma coisa que o irmão Livai que fala no profeta do século XX. Mas você vai ver que é uma mensagem do profeta. Isso aqui é muito importante para todos nós e merece toda a nossa atenção para que possamos dar o que o 7º anjo merece. Tem coisa que o católico dá para o Papa e que você tem que dar para o profeta, certo? Enquanto o católico faz para o Papa, não é bíblico. E você faz para o profeta, é bíblico. A coisa parece esquisita, mas é isso daí. Dá o que ele merece. O que faz o Papa? O Papa está no lugar de Deus, para um católico. Perdoa pecado, está no lugar de Deus. É aquilo ali, falou, é a voz do Papa, é a voz de Deus, para um católico. Para nós já é diferente, a voz de um profeta é a voz de Deus. Certo? É essa voz que nós queremos. Agora, é bíblico, esse daqui é bíblico. Agora, do lado católico, não é bíblico. Entende? Porque Deus fala aos seus profetas, não aos seus pais. Ele até diz para não chamar ninguém de pai na terra. Porque Deus já sabia que havia esse negócio aí. Então, diz: a ninguém chameis de pai na terra. Certo? Então, quando você chama ele desse nome, você está chamando ele de pai, se ele é seu pai. E ele é pai na fé dos católicos. E deixa eles com essa fé, porque é a fé deles. Vamos falar aqui do outro lado, só para apresentar que estas 2 pessoas existiam na terra. E enquanto um recebia honras, eles davam o que não merecia. Do outro lado, tem um profeta que precisava receber o que merece. E um profeta é Deus na terra. Voltando aos gentios, o gentio nunca teve esse privilégio, essa oportunidade. Por isso que eles ignoram. Eles deveriam ser agradecidos a Deus, o gentio deveria ser agradecido a Deus. Nós recebemos um profeta. Deus foi um homem na terra, na América do Norte. O gentio devia alegrar. Ei, glória! É muito maravilhoso. Não, eles querem dizer, só que você diz, aquele foi um homem de Deus. Não, aquele foi o Deus homem. É isso que eu tenho que mostrar para vocês. Não pode dar menos do que ele merece. Muitas vezes a pessoa não dá o que a outra merece por inveja. Você já notou isso? Não admira a casa dos outros. Não é cobiçar, não. Cobiçar é uma coisa. Não admira. Não admira o carro dos outros. Se vai mostrar uma coisa boa para ele, eles viram assim, não dá mínima. Ele não sabe que isso é um espírito errado. Porque eu não tenho um carro bom,
uma Mercedes, uma Mitsubishi. Ó, quando me mostra, um irmão tem. O que é isso? É não dar o que aquele irmão merece. Ele merece uma palavra. Ô irmão, Deus te deu isso. Isso é maravilhoso. Fico satisfeito em você ter. Aí logo eu fico satisfeito em você ter uma carroça. Um cavalo. Uma carroça sem cavalo. Tem uma bicicleta, vai ter pernas boas. Aí eu tenho uma bicicleta, mas não tem perna. Não aguento. Então não adianta nada. Uma bicicleta, mas pernas boas. Aí eu tenho um Mitsubishi, mas não tem dinheiro para pagar o imposto. Tem que vender ele para pagar o imposto. Então não foi Deus que me deu, aqui a questão está diferente aí. É eu que arrumei aquilo, então entende? Não consigo. Então, mas você tem que ser agradecido ao ver uma pessoa que tem uma casa melhor que a sua, ser agradecido. Se importar com aquilo. Aquela pessoa mereceu, sim. O outro é assim, tudo que os outros têm, diz que é na base de roubo. Eles não sabem ponderar as coisas. Tem pessoas que têm coisas e têm coisas boas, com salário mínimo, e você não sabe como. É Deus. Porque um salarinho daqui, outro salarinho dali, 2, 3 aposentados, faz uma casa. O que é isso? Não foi roubado, não roubou de ninguém, trabalhou, mereceu ter aquilo ali. Trabalhou, soube economizar, fazer as coisas. Porque tem uns que ganham, mas joga tudo fora. Não sabe guardar. Não sabe. Agora tem uns que guardam tanto que é rico e anda com calça furada, sapatão furado. Só para dizer, não importa. Não importa, você tem pelo menos o normal de um ser humano. Vamos só estabelecer o normal das coisas. Senão a pessoa não vai bem. Então eu estava olhando esse parágrafo aqui, pronto, já veio uma mensagem. O que o sétimo anjo merece. E eu vejo que está numa mensagem do irmão Brana, o que pregadores hoje estão pregando e dizendo, olha, lá em Franca eles estão dizendo que Brana é Deus. A mensagem fala que é, eu vou fazer o quê? A minha mensagem que eu leio diz que Brana é Deus. E eles falam, meu homem quer confirmar. Não. É porque tem hora que eu quero maneirar a coisa, porque não, irmão, não é assim, é que Deus estava em Brana. Eu quero é maneirar a coisa. Mas o certo mesmo é que Brana é Deus. Não tinha outro na terra aqui. Tudo que você quisesse tinha que ir a Ele, buscar Ele. Até o perdão dos pecados você tinha que buscar na igreja dele. Dizer, mas que jeito? Batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E não é que nem o Papa. Perdoados estão os seus pecados, filho. Não. Sacerdote? Não. O profeta diz que a igreja perdoava o pecado lá no princípio, era batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim. É assim que se perdoa o pecado. Batiza a pessoa em nome do Senhor Jesus. Então, não tinha outro batismo certo. Tinha os unicistas, mas não estava certo. Tinha que ir a Jeffersonville procurar Brana. Porque até o batismo dele era de Deus. Deus estava em Jeffersonville. E o povo de agora deu. Mas o que é? Se você não der o que merece, aí se você... Olha para você ver como que é uma folha de navalha. Se você traz Jesus e Brana, e você diz que Brana é Jesus, está errado. Olha que coisa. Você não pode dizer que Brana é Jesus. E você pode dizer que Brana é Deus. Mas não pode dizer que Brana é Jesus. Entende? Por quê? Porque Jesus foi um homem. Deus em carne que nos remiu. E Brana é outro homem. Não é Jesus, é outro homem. Vocês estão me entendendo? Por isso o irmão Brana diz, provando sua palavra, creio que é 235, 236,
aquele homem que falava com Abraão não era Jesus, mas era Elohim, era Deus. Ele não era Jesus, mas era Deus. Ele não era Jesus, mas era Elohim. Qual que é maior aí? Então a confusão é que as pessoas diziam que ele era Jesus, que aquele Jesus apareceu outra vez agora, e que Brana era Jesus. Não, aí está errado. Agora, aquele Jesus era Brana aqui agora. Aí tem que mudar a coisa. Isso tem que mudar, porque é natural, é homem, é carne. Entende? É carne. Você não pode dizer que Brana é Jesus Cristo, mas você pode dizer que Brana é Deus. Que coisa! É porque Jesus Cristo é aquele que te salvou, é o seu Redentor, é o do amanhecer, do leste, e Brana é do entardecer, do oeste. E é o mesmo Jesus lá, aquele mesmo Jesus estava aqui. Lá ele chamou Jesus, aqui ele chamou Brana. Por isso, irmão Brana diz, ele não pôs o seu nome em mim. Ele estava pregando sobre o nome. E ele diz, ele não pôs seu nome, por certo, ele não pôs o seu nome Jesus em Brana. Ele não pôs. Brana é Brana. Entende? Ele não pôs seu nome Jesus. Agora, se o povo entendesse que ele pôs o outro nome que ele tinha, Brana não podia falar. Em mim ele não pôs o seu nome, Jesus, mas em mim ele pôs o nome H. Amém? Bom, isso daqui é só para um começo, né? Vamos ver se eu não perdi aqui. É o começo. Parágrafo 270. Vou ler tudo do profeta do século XX. Daqui uns tempos eles vão começar a falar, lá, o profeta do século XX também foi uma mensagem que o irmão Livale escreveu, porque o irmão Brana mandou ele escrever e deu as escritas para ele. Certo? Mandou em fitinha para ele e ele fez o que fez, está aí, está pronto. E tem comentário que é comentário do irmão Oliveira. 270. O nome original deste homem é Branham, sem H, Branam. Seu pai, por alguma razão, decidiu acrescentar-lhe um H, convertendo-o em Bran. Isto não mereceria nenhuma atenção especial, exceto que agora no campo espiritual há dois homens cujos nomes terminam com H-A-M. Gran e Bran. Agora você tem que notar que se o pai do irmão Brana não tivesse mandado colocar um H, Brana não tinha o H-A-M. Você só tem que ver Deus trabalhar. Deus trabalhou através do pai do irmão Brana, que bebia. Ele não poderia trabalhar através dos pastores sóbrios. Deus trabalhou através de um bêbado. Não desmerecendo que o meu pai também foi. Eu sou filho da cachaça. Acho que aí eu fiquei sabendo de uma agora, que o pai dele bebia, então ele está bêbado até hoje. Mas esse irmão Branco também era filho de um que bebia, certo? Não desmerecendo, nós somos, nesse ponto, fora o ministério, nós somos igual. O pai dele bebeu, o meu também. Bom, para muitos, seus ministérios particulares são os de maior alcance. Considere que estamos vivendo um tempo semelhante aos dias de Ló. Encontramos agora uma coincidência muito peculiar. O nome de Abrão teve de ser mudado para Abraão. O nome Brana também foi mudado para Bran. Observe seu ministério e verá nele o profeta para esta era,
assim como Abraão foi o profeta para a sua. O irmão Branham recebe poder do Espírito Santo para tudo o que se propõe a fazer. Quando ele escreveu esse livro, o irmão Branham está vivo ainda. Então recebe. Aí alguém, um espírito, olha o que ele está falando. O homem já morreu, recebe. Certo? Eu gosto de passar pelos pormenores e já cortar o nariz do diabo. O irmão Branham recebe poder do Espírito Santo para tudo o que se propõe a fazer. Onde está o irmão Branham? Ele está nas igrejas chamando aos homens para que escapem por suas vidas, mostrando-lhes o sinal de sua vinda, o sinal do Messias. Agora, Deus nos visitou como visitou os hebreus, trazendo o Messias, o sinal do Messias, e os hebreus olhando para ele e dizendo: nós não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então para eles era uma blasfêmia eles ouviram Jesus, porque ele diz que Jesus fazia Deus. E se você ler as mensagens do William Branham, mesmo ele não dizendo que era ele, hoje você sabe que era ele. Ele mostrava que aquela manifestação, naquele dia, que o Elias, o filho do homem, o sétimo anjo, aquele seria Deus, aquele Elohim, ele seria Deus, não Jesus, mas Deus, ele não Jesus. Isso é para mostrar a outra manifestação, como Jesus, num corpo humano, Deus se manifestou aos judeus, como Brana, num corpo humano, Deus se manifestou aos gentios, como Jesus, num corpo humano, Deus abriu a porta para os judeus e fechou no Calvário a porta para os judeus. E agora, para os gentios, Deus abriu a porta com o ministério de William Branham. Para os gentios, Deus em carne, num homem chamado Branham. Aleluia. E o ministério messiânico para nós, para o gentio. Quando os judeus receberam isso lá atrás, e Jesus falou, irmãos, eu vejo a mesma coisa. Jesus falou: vocês não vão entrar na casa dos gentios, mas simplesmente ou unicamente para os judeus. Não entre na casa de gentios. Agora o irmão Branham quis ir ao judeu. Deus diz: não é hora, porque não é ele. Olha para você ver. Não era para Jesus ir aos gentios, porque ele veio como um profeta, ele veio para o que era seu. São João capítulo 1. E os seus não receberam, que eram os judeus. E quando ele anunciou e mandou os seus 12 pregar, e até mesmo 70, vocês não vão à casa de gentio, mas unicamente as ovelhas perdidas de Israel. Como Deus é criterioso dentro do seu trabalho. É isso, não, vocês não vão. Jesus não era para pregar a gentio. Ele abençoou algum gentil, porque é gentil que humilhou e chamou a si mesmo de cachorrinho. Aí Deus abençoa. Mas se ele é valente e acha que é alguma coisa que é um DR, Deus deixa ele de lado. Mas se ele achar que é um cachorrinho, Deus atende ele. Foi isso que aquela mulher sirofenícia fez. Mas os cachorrinhos comem também da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Aí Jesus teve que atender a mulher. Ele é uma gentia. Ele não veio para gentio, ele veio para o que era seu, eram os judeus. Mas depois que os judeus fecharam a porta, então Deus nos salvou dentro de 2 milênios. Agora Deus veio para o gentio, através do ministério de William Marion Branham. E o próprio irmão Branham não pôde ir aos judeus, ele teve passagem, compra e paga. Você já viu o que é isso? Que decepção ele deu naqueles homens, que pagaram a passagem para ele ir pregar para os judeus,
que distribuíram 1 milhão de Novos Testamentos lá. A hora que esse homem chegar lá, vai abafar. Eles sabiam que irmão Brana tinha um ministério messiânico, mas não era para judeu. Eles queriam que fosse, até o irmão Brana achou que devia ir. Mas quando ele chegou no Cairo como profeta, lá no Egito, Deus falou para ele: volta, não é hora ainda. William Branham teve que causar decepção naqueles homens. O meu Deus mandou voltar. Eles podiam dizer: mas nós gastamos milhões com você. Não importa, meu Deus mandou voltar. Ah, mas nós pregamos tantos anos. Meu Deus mandou você mudar. Eles não mudam, Deus fala. Então Deus não está falando com eles. Se Deus falasse com o povo da mensagem, com os ministros da mensagem, a hora que Deus falar com um pastor desse, eles vão entender o que é a mensagem e Deus vai falar para eles: olha, eu sou Brana. Se eles ouvissem a voz de Deus, mas não pode ouvir. Brana ouviu a voz de Deus, diz: não vá lá. E ele decepcionou os homens e voltou. Quem sabe ele mesmo em si, amargurado, triste, voltar: meu Deus, podia fazer um grande trabalho, mas o senhor falou para não fazer. É um grande trabalho, mas o senhor falou para não fazer. Podia fazer um grande trabalho, mas o senhor falou para não fazer. Tem hora que a gente quer fazer um grande trabalho, mas Deus diz: não faça. Não é assim. Nós queremos evangelizar o mundo, abarcar o mundo. Deus diz: não, não é assim. Nós queremos ter pastor da terceira etapa por todo lado. Deus diz: não é assim. E tem hora que as pessoas ficam sem saber o que fazer. Mas é você entender a maneira de Deus atuar. Presta atenção. Isto é mais que uma mera coincidência. Isto é um fato. 271, vou entrar agora, o profeta do século 20. Pois daqui é a primeira tradução que eu tenho, não sei se existe outra aí, profeta do século 20. Vou falar o parágrafo que eu tenho. Para começar, ó, é quase a última folha da mensagem. Está no finalzinho. 271. Leve este pensamento nos dias de Ló. Foi no calor do dia quando Deus apareceu pela primeira vez a Abraão. Foi também no caloroso domingo de 1933, quando a coluna de fogo apareceu pela primeira vez ao irmão Brana. Eu não ia falar sobre isso. Minha coisa é outra. Eu quero um dia pregar sobre essa coluna de fogo, essa manifestação. Já falamos muito, mas vai dar para falar mais vezes. É o 276. Tem mais alguma coisa? 276. O profeta do século 20. Negar que Deus haja levantado um profeta para revelar os mistérios das eras nesse tempo final e negar que sua voz seja a voz de Deus para esta geração é negar que a voz de Paulo foi a de Deus naquele tempo. Isto não faz que o profeta seja literalmente Deus para as pessoas, mas de fato esclarece a Êxodo 4,16. E tu lhe serás por Deus. Escuta aqui agora o comentário. É o irmão Livale, juntamente com o irmão Brana. O irmão Brana apoiou isso aqui, ó. Você tem que saber que foi escrito, mas o irmão Brana apoiou isso aqui. Então aqui está. E tu lhe serás por Deus. Moisés era Deus para Arão, porque a palavra veio a Arão através de Moisés. Arão não tinha o ofício de profeta, portanto ele não podia ir diretamente a Deus em busca de revelação. Tem gente que não tem ofício e quer receber aquela revelação primeiro. Não, tudo que nós pregamos, nós tivemos que buscar no profeta, porque não é questão de eu receber uma revelação, não. A minha revelação não vale. O que vale é o que Deus revelou a William Branham. A boca de Deus nesse tempo foi William Branham. Foi a boca de Deus. Foi o olho de Deus. Foi os pés de Deus. Bom, aí vai. Aí você vai. Era Moisés quem o fazia.
e Arão o aceitou. O mesmo acontece hoje. Deus nos tem dito em Apocalipse 10:7 que um profeta será o que declarará os mistérios das eras e revelará os 7 trovões que haviam estado selados. Tem certas expressões que não pode falar e usa umas palavras que você chega lá e capta. Muito bem. Como que é? E revelará os 7 trovões que haviam estado selados. Isso daqui, quase por volta de 64, 65. Chegamos então à conclusão de que também nós ouviremos a voz de Deus através de um profeta. Quem será Deus para nós? Na mesma capacidade que o foi Moisés para Arão. Isto é entender estas coisas. Deus tem que ter uma boca na terra. Entende? E se você não ouve aquela boca de Deus, você não ouve a Deus. Não adianta, porque Deus está naquela boca. Deus está falando só através daquele homem. Deus não fala num grupo de ministros. Deus nunca falou num grupo de ministros. Eles formam um grupo de pensadores e como eles acham bom quando sai um pastor e um monte de pastor atrás dele, esse está me apoiando, esse está me apoiando, ou o outro apoiando, então quer dizer que eu posso ir para a plataforma e pregar porque eu tenho um grupo de homens que me apoia. Isso para Deus não é nada. Deus não trabalha com um grupo de pregador. Você que fica achando que é uma grande coisa, tem mais um comigo, tem mais gente conosco. Nós estamos um grupo de pastores, e olha, esse grupo de pastores agora está apoiando o que eu estou falando. Não quero nem saber. Deus não quer saber se tem grupo apoiando, a boca é dele. Ele falou, é um para crer. Ele trabalha com, 12 que ele escolhe, mas ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Não bem-aventurados sois vós. E cadê os outros? Quem teve a revelação foi Pedro. Você não pode dar menos importância a Pedro. Você tem que dar o que ele merece. Ele ouviu Deus, ele falou, porque o próprio Jesus disse, foi meu Pai que falou. Hein? Você não sabe nada, Pedro, mas meu Pai falou na sua boca. Aleluia. Agora, na expressão do irmão Livale, que eu tenho que expressar isso porque você sabe que foi ele quem escreveu o Profeta do século XX. Então, nessa expressão, você encontra tanto palavras do irmão Brana como dele. Eu vou repetir. Também nós ouviremos a voz de Deus através de um profeta. Quem será Deus para nós? Na mesma capacidade que o foi Moisés para Arão. Ali termina tudo. Você não pode ir além disso. Entende? E existe um meio ainda, meus irmãos, de ir além disso. É dizer que Brana é Jesus. É ir além, não pode ir além disso. E você dizer que Brana é Elohim, não tem problema, porque Brana pregou. Você dizer que Brana é Deus, o irmão Brana diz que o 7º anjo, eu vou ler aqui. Que não trouxeram nada para mim ainda não, né? Não veio nenhum bilhetinho para me atrapalhar, não. Então, ainda tem tempo. Só para me ler alguma coisa, para te ajudar. Isso daqui, não é questão para nós crer, não. Nós já cremos nisso. Eu não estou pregando para nós crer. Nós já cremos nisso daqui. Isso daqui eu creio faz muito tempo que eu creio. E tem uns aí lutando hoje. E é por isso que eles não viram nada. Não viram nada, não viram o cordeiro sair do trono direito. Eles viram que o cordeiro levantou e assentou. Parece que ele estava cansado. Essa não é a expressão correta. Mas o irmão Brana expressou num parágrafo. Ele levantou e assentou. Mas você tem que saber, se ele levantou, o que ele fez? E ele assentou aonde? Porque se ele levantou, ele tem que fazer alguma coisa. Se ele levantou e não fez nada, está errado.
Ele levantou e revelou os selos. E assentou. Agora que trono? No mesmo? Não. No trono de vencedor. Porque até ali ele não tinha um trono. Ele estava no trono do Pai. Mas na sétima era, no final da sétima era, ele já chama o vencedor para o trono dele. Porque Brana estava fora das denominações. E o trono de Deus na terra estava fora das denominações. E Deus estava no trono dele, aqui na terra, fora das denominações. Deus estava em Brana. Aquele era o trono de Deus, na terra. Deus tinha um trono no céu. Logo ele desceu, ele diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Qual será o lugar do meu repouso? Então, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, porque é o corpo dele que caminha aqui. E o corpo dele, primeiro caminha o corpo de Deus, um profeta. Depois os que crê naquele profeta. Primeiro o corpo de Deus que caminhou nas praias da Galileia é Jesus. Depois a igreja que creu em Jesus Cristo. Assim é no entardecer. Primeiro é Deus, o corpo de Deus, no qual Deus caminha. A terra é o estrado dos meus pés. Os pés de Deus não é direto os pés da igreja. Os pés de Deus, nesse último dia, foram os pés do profeta primeiro. Aí depois que vê os pés do profeta, que ele termina o ministério, aí entra os pés da igreja, os pés da esposa de Jesus Cristo. Aí a terra é o estrado de meus pés. Amém. Glória. Que casa me edificareis? Batista, presbiteriano, Assembleia de Deus. Qual? Primeira e segunda etapa? Os nossos tabernáculos? Não, um profeta. Que casa me edificarei? O Altíssimo não habita em casa, em templos feitos por mãos humanas. Por isso ele diz: corpo me preparaste. Ali estava o corpo no qual o Altíssimo andou. E nesse último dia, o Altíssimo não anda em qualquer corpo. Mas interessante que ele pega o que mais causa escândalo. Ele pega o corpo de William Branham, sendo que o pai, Charlie Branham, tinha problema com bebida. E agora Deus usa o filho de Charles Branham, de Ella Branham, e diz: nunca bebas. E quando Deus fala, você não faz mesmo. Não bebas, não fumes, não desonre o teu corpo. Deveriam aprender. Eu não quero falar isso porque eu estou em uma boa condição, mas acho que o pregador deveria aprender. Se ele já desonrou o corpo dele e já é casado várias vezes, o que ele tem que fazer no púlpito? O próprio irmão Branham, Deus falou para ele: não desonre o teu corpo. Amém, 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 amém. Agora tem mais alguma coisa? Bom, o finalzinho aqui que eu queria tirar, da onde eu tirei o título da mensagem, é o final do parágrafo 276. Finalzinho. Você não pode ir além disto, nem tampouco se atreva a dar-lhe menos importância da que realmente merece. Então, o que o sétimo anjo merece, você dá a importância que ele merece. Se você lê na mensagem, você lê Quem é este Melquisedeque, você lê o Desvelar de Deus. Ali o irmão Branham sempre fala, várias vezes, que ele usa a expressão era Deus mesmo. Aquilo que aconteceu, que estava falando com Abraão, era Deus mesmo, que era Elohim. E o mesmo acontece, ele diz que isso repetiria nesses dias finais. Então, o ministério de William Branham era Deus mesmo. Deus mesmo num homem. Amém. Quando você toma a mensagem Véu Adentro, me parece que foi pregado em 1960 a 62, Véu Adentro, ele diz: Deus não tem outra boca senão a minha, outros olhos senão os meus e os seus. Você vai procurar um Deus, Jesus Cristo, que tem a boca, ele diz: não, agora é a nossa. Ele voltou ao original, ele voltou ao Pai. Então o irmão Branham diz: ele não tem outra boca senão a minha e a sua. Ele caminha em dois pés em nós. Amém. Agora você quer ver? Daqui é só um pouquinho, irmãos. O que merece o sétimo anjo? 44, a era de Laodiceia. Estou lendo aqui da tradução de Goiânia ainda.
O assim diz o Senhor permanece por meio de sua palavra que não falha, e permanecerá e será vindicada. Há um profeta mensageiro para esta era. Baseando-me unicamente no comportamento humano, qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior, na qual todos concordam. Houve mais que uma pessoa, então sempre a discordância, vários pensamentos. Aí vem a pergunta do profeta: quem, pois, terá o poder de infalibilidade? Irmãos, nós falamos que o Papa não tem poder de infalibilidade, porque ele é falível. Mas escuta agora o outro lado do profeta. Quando Deus usa um homem, tem um profeta na terra, quem, pois, terá o poder de infalibilidade? E quem tem poder de infalibilidade é Deus. Ou você acha que é o quê? É um homem simples que tem o poder de infalibilidade. Nenhum homem tem poder de infalibilidade. Todos os homens são falíveis. Mas quem terá o poder de infalibilidade? Eu tenho mais alguma coisa para falar do irmão Bruno, que não vai dar tempo. É tão tremendo isso daqui. O qual há de ser restaurado nesta última era? Quem terá esse poder? Porque esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Essa que é a chamada de noiva aí, que não sabe que o cordeiro saiu do trono, que não sabe o nome do noivo. Isso é apertante, certo? Se ela é gentia, Deus queria mostrar para nós nesse dia que Deus também tinha um nome gentil. E se você não casar com a mensagem desse homem, você não casa com Deus. Porque Deus é um homem na terra, foi um homem na terra nesse tempo final. Amém? Isso quer dizer que teremos de novo a palavra pura. Me perdoe, isso quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. Vou lhes dizer quem terá este poder de infalibilidade. Quem você acha? O Centro-Oeste do Brasil? Algum do Sul? Nós aqui de Franca? Não. Será um profeta, poder de infalibilidade. Será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até hoje, não tem um igual a ele. Não tem um igual a ele. Será um profeta desde Enoque até hoje, porque este homem, de fato, terá o ministério profético da pedra que coroa, e Deus o mostrará. A pedra que coroa é os 7 trovões, é a pedra que coroa a igreja, é os 7 trovões, revelado. Se não está revelado, não pode coroar ninguém. Ele não necessitará falar por si mesmo, Deus falará por ele por meio da voz do sinal. Tem muita gente que só quer o sinal. Você tem que alcançar a voz atrás daquele sinal. A voz, eu quero a voz. A voz. Eu quero os trovões, eu quero a voz dos trovões. O que os trovões disseram? Então você tem que ir em busca da própria mensagem e ver. Agora, quem é que tem o poder da infalibilidade? Ele diz, é um profeta nesta era, cabalmente vindicado, mais que todos os profetas desde Enoque até hoje. Esse anjo, esse 7º anjo, era tão tremendo que está acima de todos os profetas. Deus escondeu todos os mistérios de todos eles e revelaria nesse dia final. Deus estava tanto naquela carne que chegou ao ponto de dizer, se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em ti. Irmão, se Deus não estivesse nele, não podia dizer, creia em ti. Se Deus não estivesse no Filho, o Filho não podia dizer, crede em Deus, crede também em mim. Porque crer em Deus todo mundo cria. Era difícil eles crerem em mim.
Agora, é a mesma coisa hoje no tempo da noiva. Você crê na mensagem, mas crê também no que eu estou pregando. Porque o que eu estou pregando, estou te mostrando, é a mensagem do profeta. Mas não dá para crer, porque é um homem outra vez. Sempre é um homem. Deus está falando, não é um grupo de homens. Não, é um homem. Eles pensam, vem um e diz... É só depois que saímos com a terceira etapa, que tem um grupo de homens agora andando no Brasil, estão pregando a terceira etapa. Pergunta, Cordeiro saiu do trono, converteu em leão, qual o nome dele? Pergunta, o último eleito entrou? Diz, não, ó, então não é. Estes não são a voz de Deus nesse dia. A voz de Deus ainda é a mensagem de William Branham. Você tem que levar esta mensagem e dar menos importância a esta mensagem é não dar o que o sétimo anjo merece. Está aqui, ó. Você, se fizer dele Jesus, você está errado. Mas se você não disser também que a manifestação de Deus para nós, como foi Moisés, Deus para Arão. E você quer o próximo parágrafo, 277, no meio do parágrafo ele diz assim, Samuel era como Deus para o povo. Samuel, assim como Branham é como Deus para nós. Sabe por quê? Porque Deus fala para nós através do homem. Agora, ele já partiu. O que ficou? Ficou suas mensagens. Nós temos as mensagens, por isso ele diz, não aumente, não diminua, porque não sou eu, foi ele quem falou. Porque era ele que estava nele, era Deus que estava naquele corpo. E as pessoas não podiam perceber isso. Tem mais alguma coisa para falar, mas acho que o nosso tempo, bem nesse finalzinho, outro dia tem que tomar para falar sobre a outra mensagem aqui. Vamos parar por aqui mesmo. Eu creio que dentro disto que nós temos, nós estamos dando o que o profeta merece. Ele foi um profeta de Deus, foi Deus entre nós, entre os gentios, Deus encarnado entre a América do Norte. Não podia vir aqui para nós, mas nós cremos. Quando ele manifestou, olha para vocês, quando ele manifestou na América, depois veio para nós e nós cremos. Ele manifestou para os judeus, depois veio para os gentios, eles creram. É assim. Agora ele manifestou na América, e a América não pôde ver nele tudo o que ele era, porque se não via Deus em carne, eles não tinham dificuldade para aceitar Deus em carne. Se é Deus em carne, se Moisés era Deus para Arão, como Arão tinha que tratar Moisés? Se Samuel era Deus para o povo, como que o povo tinha que tratar de Samuel? Ele era Deus. Agora, não é adorar a Samuel, adorar o William Branham. Como as pessoas nunca conseguem pegar o centro da coisa. Questão de adoração é Jesus Cristo, aí que está. Mas na hora da revelação, o próprio Jesus vai falar para você, vai te levar a Brana. O próprio Jesus é a palavra. Você sabe que Jesus é a palavra feita carne hoje. Cada versículo, irmão Brando diz, se cada versículo da Bíblia você não ver Cristo, você está errado. Porque em cada versículo da Bíblia, aí está Cristo. Cristo está aqui. Agora, nesse dia final, ele veio num homem. E ele deu até parte do nome dele para aquele homem. Ainda que o pai dele pôs um H, só para ele poder chamar Brana. O pai dele sabia alguma coisa, irmão? O pai dele não sabia que isso ia ajudar em nada, não. Fez porque tinha que fazer. Deus força as pessoas a fazer certas coisas. Sem entendimento, foi lá e fez. Vamos pôr Brana nesse daí. Põe um H nesse daí. Por quê? Porque não tinha nos demais irmãos do irmão Brana. Só no irmão Brana que tinha. Por quê? É porque ali estava a manifestação do nome de Deus no tempo dos gentios. H-A-M, faz parte do nome de Deus. Deus mostrou isto para nós através da própria mensagem do profeta. Você tem isso daí? Deve guardar. Abraão restaurado 45, guarda isso. E 157, guarda, essas coisas faz bem. Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Vai ler, isso daí vai te converter. Se você for eleito, mas se não for, a gente quer te pôr para dentro à toa, você vai sair.
Você tem que entrar porque você tem luz, você tem revelação. Aí você entra e crê. Diga, eu aceito esta mensagem. Eu aceito. Agora, não é dizer assim, eu aceito William Branham como Jesus Cristo. Não. Eu aceito o ministério de irmão Branham como Deus em carne. Agora, o ministério de William Branham, a diferença dele de Jesus Cristo é que Jesus Cristo é salvador, curador, Jesus Cristo é meu redentor parente e o William Branham é o revelador. Deus não podia fazer isso lá no Oriente, ele diz, eu vou fazer no Ocidente. E no Ocidente era outro homem, por isso no Oriente era Jesus, no Ocidente era Branham. Eu sou o primeiro e o último. É Deus quem disse. Vai discutir com ele. É Deus que falou, eu sou Jesus e eu sou Branham. Eu sou primeiro e último. Lendo as mensagens, você sabe que o irmão Branham ensina que o primeiro foi Cristo, foi Jesus, e o último ele diz, a luz do entardecer. Ele não diz Branham, ele diz a luz do entardecer. Então você sabe quem é a luz do entardecer. Então é esse ministério que deve falar com você na revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Pai, aceita a nossa gratidão. A gente parece falar tanta coisa repetida, Senhor, mas São Paulo diz que é para o bem do povo, que a gente repete as coisas, porque com isto eles vão aprendendo mais e mais, e aquilo vai penetrando. A palavra do dia, a mensagem da hora, o que o Senhor fez, assim como Moisés foi Deus para Arão, Samuel foi Deus para o povo, Branham foi Deus para nós. E tem uma coisa, Senhor, hoje as suas mensagens prova tanto que é Deus, que ela não contradiz, ela fala a verdade. Contradiz para quem não entende, parece contradição, mas não é, é verdade. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda esse povo e abre a mente de cada um para ter revelação desta verdade, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. O caminho é estreito e difícil de caminhar. São muitos chamados, são poucos que irão chegar. Na reta final desta luta, no percurso da marcha do fim, vencerá todo bravo guerreiro que guarda a palavra do Mestre Jesus. No final da carreira, um prêmio a todos que vencer saberão realmente o valor de um bom combatedor. Entrarão pela porta estreita, bem-vindos serão do Senhor, possuirão por herança a cidade santa que Ele preparou. Não haverá mais tristeza, não haverá mais a dor, como óleo na barba de Arão, sempre em todo o coração derramando de amor.
cidade, santa aquele reparo. Não haverá mais tristeza, não haverá mais a dor, como óleo na barba de Arão, sempre em todo o coração derramando de amor. Não haverá mais tristeza, não haverá mais a dor, como óleo na barba de Arão, sempre em todo o coração